do nosso coração, que Ele entre em nossa vida e faça morada. O nosso coração tem que ser a habitação dEle. Então vamos abrir para que Ele entre e faça tudo o que Ele puder fazer para nos transformar e sermos algo melhores. Não há nada melhor, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Adore em espírito e verdade, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Esteja aqui, Senhor. Quero o desejo do meu coração ser luz inundados por tua glória, Senhor. Desejo no seu coração, deixe mais forte. Não há nada igual. Não há nada igual. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Provei e vi o mais doce amor
nosso coração, entre em nossa vida, transforme nosso ser. Ele pode tudo. Ele pode fazer algo novo em nossa vida. Algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Vem, Espírito. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Cante, igreja. Faz meu coração. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Senhor. Vem me visitar.
Muito obrigado, Senhor, por esses momentos de louvor. Muito obrigado porque sentimos a presença do Espírito Santo. Que o Senhor venha estar conosco, fale agora aos nossos corações, que a tua mensagem fique gravada e que possa haver transformação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Feliz semana. Meu desejo é que eu seja a casa do Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. De lugar, Senhor. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara. Ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, oh meu Jesus. Mude as coisas, o teu perdão é completo.
teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, sara, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Amém. Seja esse o nosso desejo, sermos sarados, nossa alma curada pela poderosa mão do Senhor. Queridos, boa noite. Vamos lá, tem mais gente agora, está todo mundo aqui, então vou cumprimentar você de novo. Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro, onde o Senhor fala e o nosso coração se deleita na presença do Senhor. A gente começou hoje de manhã uma jornada bíblica, e nós vamos continuá-la durante este encontro. E mais uma vez eu orei muito por essa mensagem de agora, e gostaria muito que você entrasse em sintonia comigo, com a palavra de Deus, para a gente poder entender um pouquinho aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Vamos lá? Nessa jornada, aprendendo, qual é o assunto do nosso retiro? Espírito Santo, que Ele venha sobre nós em nome de Jesus. Antes de nós abrirmos a Bíblia, me permita fazer uma menção muito especial. Estamos recebendo aqui um amigo que está aqui conosco, que é o pastor aqui de Partida Alferes, veio nos visitar, pastor Patrick e Mariana. Fiquem em pé aí, pastor, para o pessoal conhecer você, sua esposa, seus filhos. Salve de palmas, pastor Patrick, Mariana. Estamos ali também com a família deles, eles têm 4 filhos, olha que bênção, viu? Bênção pura, olha, amigo, graças a Deus. Só não vou arriscar falar os nomes, são nomes interessantes. Irmão, trabalhamos juntos em Minas. Pastor Patrick e a família dele trabalhou muito tempo na minha cidade, lá no sul de Minas, Campanha, Minas Gerais. Então ele é a prova de que Campanha existe, ele conhece ali, cidade existe. Passou a primeira infância ali, ficou até 94 lá. Deus abençoe, pastor. Tá, ele trabalhou em Ubá, depois veio aqui para Angra dos Reis, ficou 6 anos em Angra. Terra boa. Agora está aqui há 1 ano em Pati. Deus te abençoe, mano. Obrigado por ter vindo, viu? Cadê o Fernando? Vem cá, Fernando, vem cá um pouquinho. Falei com ele, vou chamar o Fernando aqui. Quem sabe faz ao vivo, aqui é assim. Alguém consegue o microfone para o Fernando, fazendo um favor? Pega aqui, ó, isso. Eu precisava contar isso para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho. Fui até olhar aqui as mensagens aqui, Fernando. Dia 7 de dezembro, a gente começou um propósito de oração. O ano passado inteiro, a gente fez, depois do retiro, ano passado a gente fez o retiro lá em Itaboraí. Foi muito gostoso também. 12. Mas Itaboraí é meio longe, é ruim para o caminho dos lagos é ruim para a gente chegar, né? Muito trânsito e tal. E a gente estava orando desde já para onde que Deus gostaria que a gente fizesse o retiro. E ele viu muitos lugares. Você me contou, foi quantos lugares mais ou menos que você teve, que você procurou? 280. 280 lugares. E a gente conversando e tal. E aí chegou em dezembro, amigo. E assim, ó, dezembro, para quem faz retiro de carnaval, tem retiros que termina o retiro, a pessoa já começa a pagar o próximo, porque para você se organizar e tal. E chegou em dezembro, a gente não tinha nada. E a gente, no dia 7 de dezembro, a gente fez um propósito que a gente iria orar de madrugada. E eu fiz esse propósito com ele, e a gente começou a orar. E o nosso plano era de orar até o dia 30 de dezembro. Esse era o nosso propósito. Conta aí como é que foi essa história. Aí chegou no dia 30, nada. Na verdade, eu vou cortar aqui, era dia 24, ele me mandou uma mensagem, eu estava de férias, véspera de Natal, ele me mandou uma mensagem, falou, pastor, eu acho que Deus não quer que a gente faça o retiro esse ano.
Porque hoje é 24, eu já olhei todas as coisas, tinha surgido algumas coisas nesse meio do caminho e tal, que a gente até ficou animado, eles chegaram a visitar alguns sítios, mas nada aconteceu. Aí deu o dia 30, o último dia do propósito. Bom, o último dia do propósito, eu falei, Paulinho, pastor, eu acho que Deus está falando para a gente não vir. Mas eu fiquei pensando assim depois, eu falei assim, pô, mas é um retiro espiritual, é para ouvir a palavra dele, como é que ele não quer? O que é para Deus arrumar um sítio desse? Eu sempre coloco isso em mente. Eu falei, o que é para Deus arrumar um sítio legal para a gente? Não é nada. Um Deus que abre mar vermelho, que faz um monte de milagres, o que é para ele arrumar um sítio desse? A gente é finito, né? Eu vi 280 sítios, mas tem uma infinidade de sítios aí que eu não vi também, igual a esse. Só que a história desse é interessante por quê? Porque eu falei com uma menina daqui, a Tati está lá na recepção, em novembro. Aí ela falou, aguarda um pouquinho, que em dezembro eu te chamo, Natal. Aí liguei para ela, Tati, não esquece de mim. Aí ela falou assim, não posso te dar a resposta agora, posso te dar a resposta no ano novo. Falei, tá bom, vou esperar até o ano novo. Ano novo eu liguei, Tati, não esquece de mim. Tá bom, só que está fazendo um fechamento, o meu diretor não liberou o sítio ainda, a gente está vendo um negócio para você, tá bom. Só que, Tati, é janeiro. E agora? Um mês para o retiro. Não tenho o que fazer. A ela, eu não posso te dar a resposta ainda. Aí o que eu fiz? Paulinho falou assim, não vamos desistir. Mas no dia 30, eu não desisti, eu parei minha oração, né? Parei minha oração. Parou porque de orar eu falei 30. assim, se Deus falou que, se até o dia 30, eu falei para Deus, se até o dia 30, que ele não me desse a resposta, eu ia entender que ele não queria que a gente viesse. Por quê? Quem foi para o terceiro retiro lá em Pedra de Guaratiba aqui? Quem foi? Quem foi Pedra de Guaratiba? Poucas pessoas? Ah, não, muitas. Nesse retiro, o que aconteceu? Foi sensacional. Aí a gente demora uma semana para avaliar o que aconteceu e a gente resolve voltar ou não. A gente conversa e aí teve batismo. O que aconteceu? E o povo gostou? Vamos voltar, Paulinho? Vamos. Aí quando a gente decidiu voltar, dia 10 de março, aí falamos com a menina, a gente quer renovar o sítio. Ela falou assim, como assim? Mandei e-mail para vocês. Eu falei, como você mandou e-mail? Existe um grupo no WhatsApp, eu, você e o Paulinho. Por que você não falou com a gente no WhatsApp? Ela, não mandei e-mail para vocês não responderam. A gente fechou. E aí a gente fechou com outro. Aí o Paulinho, mas como assim? Fechou com outro, a gente tem um grupo, enfim. O que aconteceu no dia 17 de março de 2020? Pandemia. Ou seja, se eu tivesse fechado com ela, eu tinha que dar um sinal de 40 mil. Minha academia fechou no dia 18 de março. Eu sentei no chão e não sabia o que fazer, mas eu lembrei, falei, olha, se eu tivesse fechado com ela no dia 10, eu tinha deixado 40 mil na mão dela. E agora eu preciso desses 40 mil para poder saber o que eu ia fazer. Você entendeu a minha lógica agora de parar de orar no dia 30 e pensar que Deus está falando para a gente não vir? Agora a minha experiência foi quando o pastor falou, não, vou continuar orando. Vou desistir assim não. Vou desistir não. Paulinho, não vou desistir não. Aí eu falei, só eu que vou desistir de orar? Falei, não tem que dar limite para Deus, Ele age quando Ele quer. Então, um detalhe que eu tinha assistido no começo de janeiro, uma entrevista do Eduardo Paes, falando assim, esse ano, 2023, e ele é festeiro, né? Nós vamos fazer o maior carnaval do Rio de Janeiro. Eu falei, misericórdia. Eu não vou ficar no Rio não, misericórdia, eu vou ficar aqui nesse Rio de Janeiro, não tem condições. E aí a minha oração aumentou, não por mim, pela igreja, pelas minhas ovelhas. Meu aniversário foi dia 7, eu tinha pedido também um presente para Deus, que era tentar arrumar um sítio. E na terça-feira, isso foi sábado, na terça-feira, 8 horas da manhã, a Tati me liga e fala assim, você quer o sítio? Eu falei, quero. Aí me manda a foto, ela me manda as fotos desse sítio. Eu falei, já tinha visto um sítio desse aqui. Era só 250 mil, nada demais. Aí quando ela me mandou a foto, eu falei, pegadinha de novo, né? Aí ela me mandou o valor. Aí eu falei, não acredito. Confirma o valor para mim. Aí ela confirmou. E aí quando confirmou o valor, eu falei, estou indo para aí agora. Aí ela, não acredito, eu falei, estou indo para aí agora. E quando eu estava vindo para cá,
Comecei a ligar para ela depois da serra. Liguei, ela não me atendia. Eu falei, Paulinho, já era, a gente veio à toa. Ela não me atendia mais. Aí eu falei, não estou acreditando nisso. Aí eu fui pro centro, né? Eles têm uma central. Cheguei na central, falei com eles, olha, eu vim aqui para ver o sítio Manga Larga, e a menina que me ligou não está me atendendo. Ela falou assim, a menina que te ligou só veio aqui para fazer o teu pedido, formular tudo que você vai usar, porque ela teve um problema sério e está indo para uma cirurgia agora. Aí eu falei, não acredito. Ela falou assim, vai para lá no Manga Larga e procura o Moacir. Resumo, gente, a história tem muitos detalhes interessantes. Uma igreja fazia esse sítio aqui há quantos anos? 18 anos, a igreja sempre fazia o mesmo carnaval, 18 anos. Aqui. E no dia 7, 8, 9, 10. No dia 10, o rapaz desistiu do nada, assim, falou assim, era uma igreja batista, e eu participei de muitos retiros da igreja batista, e são muito fortes. E ele falou assim, olha, não vai dar para mim esse ano. Aí ela falou assim, posso vender para outra pessoa? Aí ele falou, pode. Quando ela falou, pode, já me ligou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Por algum motivo, não foi por minha oração nem pelo Fernando, mas foi por amar você, que ele preparou esse retiro para nós. Só o último detalhe, Claro. é que eu falei, até o dia 30 eu não oro mais. Eu tenho direito de fazer isso? Até tenho, mas não é o ideal. Porque quando que é a vontade de Deus? Um outro detalhe também, e o último, é que o sítio não liberou para a gente chegar na sexta. Quando liberou, eu fiquei meio chateado. Eu falei, pô, mas como assim? A gente quer passar o sábado todo mundo junto, café da manhã. Só aconteceu esse outro detalhe. Eu aluguei um carro com um mês de antecedência, um carro gigante para trazer tudo para cá. Quinta-feira eu fui buscar o carro, a gente estava fechada. Com toda a reserva, liguei para a Localiza desliga na minha cara. Quando eu falo meu CPF, eles desligam. Eu tenho tudo gravado, tenho toda... Mostrei até para o meu advogado, está aqui hoje. Cadê o Alan? O Alan está aqui? Ele está na suíte, está com uma criancinha também. Mostrei para ele, ele falou, não, fica tranquilo. E aí, agora eu entendi, se a gente chega aqui na sexta, não ia ter comida. Porque a gente teve que arrumar o caminhão em cima da hora. Amigos, é para mostrar que, na verdade, era do jeito de Deus, não do nosso jeito. E o jeito de Deus é muito melhor. Então, louvado seja Deus por esse momento. Vamos orar? Grande Deus, obrigado porque o Senhor preparou este lugar para nós estarmos agora. Clamamos para que o Senhor fale mais uma vez conosco, e que tudo que continuar acontecendo aqui neste encontro, que seja a vontade do Senhor para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Isaías, por favor. Isaías, capítulo 30. Hoje de manhã, ou de tarde, acho que de tarde, eu falei sobre qual profeta? Ezequiel. Ezequiel teve uma visão. Qual foi a visão que ele teve? De um vale de ossos secos. E nessa visão, ele percebeu 3 coisas. Que a nossa jornada precisa ser pela fé. Depois da fé vem a palavra. E depois da palavra vem o Espírito. Você precisa da fé para crer. Você precisa da palavra para ser transformado. Mas você precisa do Espírito para ter vida. Guardou isso, não? Se você guardar isso, já valeu parte do retiro para você. Você precisa da fé para crer, sem ver. Mas você precisa da palavra para ser transformado. E a palavra de Deus tem poder, tem ou não tem? Tem poder. Mas é só o Espírito Santo que traz vida. Que faz com que o avamento aconteça, que faz com que você tenha o desejo de buscar o Senhor. Que move para que você possa estar. Então, nessa noite, eu quero conversar um pouquinho com você sobre essa sensibilidade que nós precisamos ter do Espírito Santo em nós. O que eu vou falar hoje aqui, eu não queria que você entendesse como algo místico, ou não. Eu queria que você entendesse como uma bênção que Deus quer nos dar. E que quando eu aprendi a usar isso na minha vida, a minha vida espiritual mudou de maneira completa. Eu queria que você experimentasse isso também. Então vamos ler alguns versículos aqui que vai nos orientar sobre este caminho. Primeiro, Isaías 30, versículo 21. Diz assim a minha Bíblia. Estão comigo? Quando vocês se desviarem, acharam o texto? Quando vocês se desviarem para a direita ou para a
esquerda, o que vai acontecer? Vocês ouvirão. Ouvirão o quê? Uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Quando vocês, em algum momento da sua caminhada com Deus, se desviarem para a direita ou para a esquerda, vocês ouvirão atrás de vocês uma voz dizendo, este é o caminho. Que voz é essa? É a voz do Espírito. E a voz do Espírito, ela vem de uma maneira que você consegue perceber ele tentando te guiar para algumas coisas. Vamos para João, capítulo 16. João, capítulo 16, é aquele sermão em que Jesus apresenta o Espírito Santo como alguém que, como ele, vou falar mais sobre isso amanhã, veio para realizar uma obra. Diz assim, verso 8. Quando ele vier, quem vier? O Espírito. Quando ele vier, ele vai convencer. O que o Espírito Santo faz? Ele convence. Mas o texto de Isaías diz que antes dele convencer, ele o quê? Fala ao nosso coração, fala ao nosso ouvido, mas diz depois que ele convence as pessoas do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O que nós chamamos de voz da consciência. A minha consciência está pesada. Quem já não ouviu isso, né? E geralmente quando nós erramos, nós sentimos que erramos. Desde criança é assim. Por isso que criança faz coisa errada e se esconde. Porque quando ela realiza algo, ela sente que está errado e ela foge. Porque de alguma forma ela sentiu-se convencida. A Bíblia diz que esta é uma função do Espírito Santo. O Espírito Santo fala, nos mostra o caminho. Ele diz qual é o caminho, ele fala para nós caminharmos por ele, mas ele também nos convence. Ele nos mostra onde nós erramos, nos mostra o pecado. Mas diz uma outra função que o Espírito Santo faz. Que diz assim, verso 13. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele vai fazer o quê? Nos guiará. Para o quê? Para toda a verdade. O Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo convence, e o Espírito Santo nos guia para a verdade. Porque não é plano de Deus que você viva uma mentira ou que você viva na mentira. É por isso que Ele nos deixou a palavra dEle, para que a palavra dEle fosse ao nosso encontro e nos mostrasse os erros em nós. Tem uma frase que eu gosto muito de Spurgeon, que ele diz assim, quando eu li a Bíblia encontrei muitos erros, todos eles em mim. E essa é a verdade. Quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo nos mostra os erros em nós e nos mostra o caminho da verdade. E fala, você só vai ficar no erro se você quiser. Porque eu te guiarei pelo caminho que te levará para a verdade. Está claro até aqui? Sim ou não? Ok? Então vamos lá para mais um texto. Lucas capítulo 2. Você veio para um retiro espiritual, amigo. Então aqui teremos Bíblia à vontade. Lucas 2. Verso 25. Olha essa história. Guarda no seu coração para a gente jantar daqui a pouquinho. Lucas 2, 25 diz assim. Em Jerusalém, acharam? Em Jerusalém havia um homem chamado o quê? Simeão. Este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. O que é a consolação de Israel? O que é a consolação de Israel? Uma profecia que Isaías fez, que outros profetas fizeram no passado, que diziam que em algum momento da história, Deus enviaria sobre Israel o libertador, o Messias prometido, aquele que traria libertação para o povo de Deus, que iria implementar o seu reino. É claro que eles, durante muito tempo, e esse tempo da história de Simeão, demonstra um período em que a igreja estava perdida, em que as pessoas viviam na promiscuidade, em que o Império Romano dominava, mas ainda existiam homens fiéis e piedosos, porque aonde impera o pecado, Deus coloca os seus filhos para ser uma luz a brilhar no meio das trevas. É por isso que você foi colocado lá no seu trabalho, na sua faculdade,
Dia para trás, uma jovem falava assim: pastor, eu sou a única aluna da minha sala que sou criacionista, todos os outros são evolucionistas. Eu sou o único aluno da minha sala que sirvo a Deus, todos os outros não acreditam no Senhor. Amigo, vivemos momentos difíceis, mas o Senhor nos chama para viver e servir a Deus mesmo em Babilônia. Eu sei que o plano de Deus é que a gente saia dessas loucuras dessa vida e venha para um lugar tranquilo para viver, mas enquanto nós estivermos aonde Deus nos colocou, que ali possamos florescer para o Senhor. Cara, eu morava na roça em Minas, estava contando para o pastor Peter ali agora, morava na Fá de Minas, acordava com os passarinhos cantando todo dia, tinha 3 siriemas de estimação, 300 cachorros que comia lá em casa, um zoológico. Aí recebo a ligação para ser pastor aqui em Botafogo, segunda maior cidade do Brasil. Confesso com medo do Rio de Janeiro, infelizmente o marketing de vocês não é bom, mas a culpa, infelizmente. Falei: Senhor, por que Rio, Senhor? Eu lembro quando eu cheguei na linha vermelha pela primeira vez com a minha esposa, nós travamos, falei: Senhor. Mas eu hoje, depois de 2 anos no Rio de Janeiro, entendi que o Senhor tinha um propósito com a nossa vida aqui. Porque nada que eu vivi no meu ministério até hoje, são 12 anos de ministério, nada que eu vivi eu busquei. Pelo contrário, geralmente quando eu falava assim, eu não quero ir para tal lugar, Deus me mandava para lá. Não quer? Então vai. Eu estou quase falando, meu bem, não quero ir para Paris de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque sempre acontece uma coisa assim. Mas Deus, Ele vai nos mostrando que o lugar melhor que eu posso estar é onde Ele quer. E isso a gente vai sentindo com a nossa jornada com Deus. Simeão, ele era um homem justo e aconteceu algo interessante com ele. Verso 26. Ele tinha recebido uma revelação de quem? Do Espírito Santo. De que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Guarda bem isso aqui no seu coração. Essa história mexe muito comigo. Muito comigo. Ele era um homem idoso, que viveu a sua vida inteira, por causa de um propósito, porque um dia Deus falou para ele que ele não morreria sem ele ver o Messias. Você consegue imaginar esse nível de intimidade com Deus? De Deus mostrar para ele que ele não iria passar pela morte antes de ver o Messias. E ele acreditou nisso. Mas diz o texto que um dia o Espírito Santo que o revelou, o convenceu a ele ir para onde? Para a igreja, para o templo. E quando ele chegou no templo de Israel, ele não imaginava, porque movido pelo Espírito Santo, os pais trouxeram o menino Jesus para fazer o que a lei ordenava. Então Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, eu posso despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparás diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Ele tinha um nível de intimidade com Deus, a ponto de ser revelado pelo Senhor a ele, de que ele veria o Messias, e a ponto dele ouvir a voz do Espírito Santo, a permitir que ele fosse guiado até o templo naquele dia, naquela hora, daquela maneira. Isso são coisas que quanto mais perto nós estamos do Senhor, mais o Espírito Santo vai agindo para que a gente consiga sentir esse chamado. Pastor, por que você está falando sobre isso hoje? Então olha para mim. Eu oro a Deus por uma geração de crentes que escute menos o seu coração e escute mais o Espírito Santo. Eu vou dizer de novo. Eu oro por uma geração de crentes que escute menos a voz do seu coração e escute mais a voz do Senhor. Só ouvi 3 amém. Que escute mais a voz do Senhor. Porque nós precisamos, amigos, de pessoas que se despertem para viver mais a vontade de Deus na tua vida. Amigos, a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. Tem gente colhendo hoje frutos amargos do seu coração. Concorda não? Porque eu ouvi a voz do meu coração, Senhor, pastor, mas o seu coração te levou por caminhos que Deus não queria que você trilhasse. O seu coração te levou para caminhos que Deus não gostaria que você vivesse, amigo.
Pastor, mas a vontade de Deus, a revelação de Deus para mim é diferente, eu não consigo sentir, eu não sei discernir. Amigos, vocês precisam entender uma coisa, Deus nunca vai dizer sim para aquilo que Ele já disse não na palavra. A fonte garantidora de que a voz que estamos clamando é a voz do Espírito Santo, é a Bíblia. E Deus usa o contexto bíblico para nos orientar sobre os caminhos que eu tenho que seguir, mas eu sou livre para decidir. Mas eu quero que você entenda que você recebeu de presente a voz do Espírito Santo para te falar, este é o caminho, ande por ele. E Deus tem a sua maneira de demonstrar isso. Pastor, como que eu vou saber a vontade de Deus? Vá para a Bíblia. Mas reconheça, esteja perto do Senhor e tenha plena convicção de que mesmo que você não entenda hoje, o Senhor demonstrará que vale a pena ouvir a sua voz. Deixa eu dar um exemplo disso de maneira mais prática para a gente poder terminar. Amanhã a gente continua falando sobre esse assunto. Quando eu comecei meu ministério, eu comecei em Minas, meu primeiro distrito foi no distrito chamado Mariana. Quem é de Botafogo, já contei aqui para vocês. Era pastor de Ouro Preto. Quando eu cheguei no distrito, eu tinha 13 igrejas. Quando eu saí do distrito, nós tínhamos 17 igrejas. Hoje, essa igreja, esse distrito onde eu fui pastor, são 3 distritos, para ter uma ideia. Pastor Petra é meu vizinho de distrito, lá em Ubá. Eu era pastor até Ervalha. Ervalha é quase que Muriaé. Eu ia até, quem conhece Minas, né? E eu ia até Itabirito, que já é Belo Horizonte praticamente. 300 quilômetros de extensão. Sem carro, solteiro, passei pelo Vale da Sombra da Morte. Mas vivi. Nesse distrito, que eu faço para mim que foi uma das minhas grandes faculdades, eu tive que aprender muito a ouvir a Deus. E eu falo que lá foi um dos lugares em que eu mais aprendi a dominar um pouquinho mais sobre a importância de ouvir o Senhor. E Deus foi me mostrando isso nessa caminhada. Eu era pastor de uma cidade, olha que interessante essa história, preste bem atenção. Eu era pastor de uma cidade chamada Rio Doce. Rio Doce é uma cidadezinha de 3.000 habitantes, que fica às margens do Rio Doce, que é um rio famoso ali, que corta Minas Gerais. Essa igreja era uma igreja que tinha 5 membros. 5 membros. Como é que era Rio Doce? Nessa cidade nasceu um senhor que se tornou engenheiro e foi ser professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E ele sentiu, depois que ele foi para Belo Horizonte, ele conheceu a Jesus, e ele sentiu que ele devia abrir uma igreja na cidade de origem dele, Rio Doce. Aí ele contratou um obreiro de Belo Horizonte, e esse obreiro ia de Belo Horizonte todo sábado. Pegava um ônibus de Belo Horizonte, madrugada, e ia até Rio Doce para poder pregar o evangelho ali. E ele ficou ali durante um tempo trabalhando e conseguiu, do fruto do seu trabalho, numa cidade católica pequenininha, conseguiu converter ali 4 pessoas. Uma família, 2 casais. Então a igreja tinha ele, esse obreiro que ia todo sábado, e tinha essas 4 pessoas, da cidade inteira. E eu era pastor ali. E eu achava muito interessante o trabalho desse irmão, porque ele saía de Belo Horizonte, amigos, é uma viagem longa, e ele ia ali para atender 4 pessoas. Tinha outras igrejas mais próximas, mas ele sentia essa obrigação, sabe? Então eu fazia muita questão de dar atenção para essa igrejinha, pela fé dos irmãos. Simples, a maioria dos irmãos ali era analfabeto, eu tinha que ler a Bíblia para eles, mostrar muita imagem, para eles conseguirem entender. Uma igreja simples, mas muito querida. E um dia a gente estava fazendo uma santa ceia. Olha que interessante a história. A igreja se reunia num salãozinho alugado, num terraço de uma casa. Pra você ter uma ideia, a igreja não tinha parede, que era um terraço, né? Você conhece terraço mineiro? No terraço de Minas é o telhado desse material aqui, que eu não sei como é que chama, e coluna, e a igreja não tinha parede. Então, quando chovia com vento, não tinha culto, porque batia o vento, então você subia uma escada, tinha uns comércios embaixo, e em cima era a igreja, que era o lugar que a igreja tinha condições de pagar. Eu acho que era o lugar, era R$150 na época. E aí a gente pagava esse aluguel e a gente orava, falava, Senhor, será que a gente vai ficar muito tempo aqui e tal? Mas essa era a igreja. Muitas vezes a gente perdeu os bancos da igreja, perdeu o material da igreja, porque não tinha parede a igreja. A gente conseguiu um dinheirinho, colocamos tipo uns vidros assim naquela cobertura, mas não era nosso, né? E a gente começou a orar, e um dia eu fui lá fazer uma santa ceia. No final da santa ceia, no sábado de manhã e tal, a gente estava almoçando na casa do irmão, e aí a gente conversando sobre as cidades que tem ao redor. Tem uma cidade do lado chamada Sem Peixe, é interessante o nome das cidades, os nomes das cidades de Minas. Sem Peixe.
E do outro lado tinha uma outra cidade chamada Alvinópolis, que é uma cidade grande, assim. Grande. Grande para a realidade de Minas, 20 mil habitantes. E aí eu percebi que Alvinópolis não tinha igreja nenhuma. Não tinha nenhum adventista lá. E aí eu senti, amigos, o Espírito Santo falando assim, você precisa visitar essa cidade. Você precisa conhecer essa cidade. E eu falei para o irmão, eu não tinha carro na época, falei, irmão, você me leva em Alvinópolis? Ele falou, eu te levo. E aí a gente terminou o almoço, entramos no carro e ele me levou em Alvinópolis. Chegou em Alvinópolis, eu andei na cidade, legal, cidadezinha do interior e tal, não sei o quê. Aí paramos o carro na praça da cidade, estava um monte de gente ali sentada e tal, não sei o quê. Aí eu fui com esses 4 irmãos ali, juntamos, conversando. E eu lembro que ali na praça da cidade de Alvinópolis, nós nos reunimos e eu fiz uma oração. Parece uma oração simples, mas para mim foi muito significativo. Muito. Eu orei a Deus e disse assim, Senhor, o Senhor fez com que o evangelho chegasse em Rio Doce. Nós temos 4 adventistas ali na cidade, mais o irmão que vem de Belo Horizonte. Mas aqui em Alvinópolis, que não tem nenhum adventista, tem 20 mil habitantes, nenhum adventista, eu acho que o Senhor tem algum filho aqui. Eu não conheço, mas o Senhor conhece. Deus, nos leve até o teu filho, que precisa do Senhor aqui neste lugar. Oramos naquela cidade, nos emocionamos ali, distribuímos alguns livros missionários, entramos no carro e voltamos. Eu orei, passou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, eu viajei para um conselho de pastores. Quando eu voltei do conselho de pastores, tinha uma irmã da igreja de Mariana, eu morava em Mariana, tinha uma irmã da igreja de Mariana que limpava o meu apartamento. Então sempre que eu viajava, eu deixava a chave com ela e falava assim, quando eu voltar, a senhora limpa o meu apartamento para poder retornar. E ela limpou o apartamento. E diz ela que um dia estava lá limpando o apartamento, daqui a pouco o telefone tocou, telefone fixo. Crianças, vou explicar o que é um telefone fixo para vocês. Telefone com fio, sabia? Com fio. Na minha época eu tinha telefone fixo em casa. Amigos, eu não estava em casa, estava viajando. A mulher foi lá limpar e ela gastava, meu apartamento de 40 metros quadrados, ela gastava quanto tempo para limpar um apartamento de 40 metros quadrados? Sei lá, 2 horas, 1 hora, sei lá. Mas nesse período o telefone tocou e ela atendeu o telefone. E no que ela atendeu o telefone, a pessoa deu o recado, ela anotou o recado. E aí quando eu estava chegando, eu liguei para ela, falei, tudo certo e tal? Não, tudo certo e tal, tem um recado para você lá perto do telefone. Eu entrei, quando eu entrei estava escrito assim, Pastor Rafael, ligar para fulano de tal, de Alvinópolis. Eu falei, eita, foi a cidade que eu atendi, peguei o telefone e liguei. Alô, alô, quem fala? Pastor Rafael? Falei, sim. Pastor Rafael, meu nome é pastora fulano de tal. Eu sou aqui de Alvinópolis. Tem uma igreja aqui. Tem 20 membros da minha igreja. E eu sou pastora nessa igreja. Mas esse ano nós decidimos estudar a Bíblia de maneira mais intensa. E ao estudar a Bíblia nós encontramos a doutrina do sábado. E essa doutrina mexeu muito com o meu coração. E eu comecei a buscar respostas. E um dia eu ligando a TV, e estava um pastor na TV falando assim, chega mais perto. E esse pastor falou assim, você, que é servo fiel a Deus, mas que encontrou a doutrina do sábado de alguma forma, e essa doutrina mexeu com o seu coração, você precisa buscar a verdade. Entre nesse site, encontre uma igreja, e procure a igreja mais perto. E eu entrei com meu marido e achei a igreja, nunca tinha ouvido falar de igreja adventista. Mas um dia eu estava aqui em casa e o Espírito Santo tocou no meu coração, era um sábado à tarde. E o Espírito Santo falou assim, você precisa ligar para essa igreja, você precisa encontrar. E eu peguei o telefone e liguei e ninguém atendeu, porque era o número da associação que tinha lá. Não tinha ninguém na associação. Mas aí no domingo me incomodou de novo, eu liguei de novo, ninguém atendeu. Eu falei, que igreja que é essa que ninguém atende? Liguei na segunda, e na segunda atendeu. De vez de falar igreja, falou Associação Mineira Sul.
E aí eu expliquei que era pastora, mas que a minha igreja estava estudando sobre um assunto. E eles me passaram o seu telefone fixo. E eu quis ligar para o Senhor. Eu queria saber se o Senhor pode vir aqui me visitar. Amigos, quando eu cheguei lá, estava ela, seu esposo, e praticamente quase toda a sua igreja, com o coração preparado para ouvir a voz do Senhor Jesus. Quem que me guiou até Alvinópolis? Quem que fez com que a irmã estivesse na minha casa naquele dia? Quem que fez com que aquela mulher encontrasse e ligasse o canal na hora certa? Porque o Espírito Santo tem esses caprichos. Eu tive naquela cidade a alegria de ver uma igrejinha sendo implantada pelo trabalho dessa irmãzinha. Ela era, além de ser pastora da igreja, ela tinha uma clínica de estética. E aí depois de um tempo ela se mudou para João Molevade. Até hoje, de vez em quando, ela me manda mensagem dizendo que permanece fiel a Deus por causa de uma oração. Mas a história não termina aqui. Quer mais? Vou te contar mais. Fui fazer o batismo dela. Olha a história. Dia do batismo da irmã. Onde vamos batizar? Rio Doce não tem tanque batismal. Lá em Alvinópolis não tinha nenhum lugar. Ah, vamos fazer o batismo no rio. Como é que chama a cidade? Rio Doce? Vamos fazer o batismo no Rio Doce. Fui com a irmã no rio. Aonde? Lá em Rio Doce. Pegamos o pessoal de Alvinópolis, fomos no carro, fomos lá em Rio Doce batizar a irmã. Sábado à tarde. Olha isso. Chegamos lá na cidade, fomos batizar a irmã. Fiz o batismo. Daqui a pouco eu vejo uma senhora se aproximando, seus 70 e poucos anos, parou ali do lado do rio, assistiu o batismo. Fiz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizei. E eu vi a irmã cutucando a pessoa do lado assim. Terminei, fiz um apelo, falei, deve ser visitante, vou fazer um apelo. Não atendeu meu apelo, não atendeu. Eu falei, nossa. Estava lá eu, os irmãos que estavam sendo batizados, os 4 irmãos da igreja de Rio Doce e a senhora. Fiz o batismo e tal, terminei, saí do rio. Terminou o batismo, essa irmã veio conversar, essa senhora veio conversar comigo. Oi, pastor, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso falar uma coisa para o Senhor. O que foi? Eu nasci aqui em Rio Doce. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai era militar e servia aqui. Próximo, policial. Ele foi transferido para Belo Horizonte. Eu passei a minha vida inteira em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, meu pai conheceu a Jesus. Nós fomos criados na igreja. Meu pai viveu até os seus 95 anos de idade. Pastor, meu pai faleceu semana passada. Semana passada, meu pai me fez um último pedido no leito. Ele falou assim, filho, eu quero que você pegue um dinheiro que eu reservei de uma poupança e vá até Rio Doce. Porque eu preciso que a mensagem que o dia eu conheci, aquela cidade também conheça. E o meu último pedido em vida é de que parte do dinheiro que Deus me deu na minha vida seja usado para construir uma igreja na cidade em que eu vivi durante boa parte da minha vida. Pastor, uma semana depois eu vim aqui em Rio Doce e orei a Deus na viagem, dizendo assim, eu não conheço ninguém que é adventista em Rio Doce, eu acho que nem igreja tem lá. Comecei a andar aqui durante a manhã, procurando uma igreja, não achei nada, porque a gente estava em Alvinópolis. Agora à tarde eu resolvi sair de casa para caminhar, e o Espírito Santo me guiou para caminhar perto do rio. Quando eu cheguei, eu vi vocês fazendo batismo, e eu fiquei pensando que era uma outra igreja. Quando eu cheguei perto, perguntei para uma pessoa, falou que era um batismo da igreja adventista. Eu me emocionei, porque era
Era a oração que eu queria. Pastor, eu vim aqui para dizer, nós temos igreja aqui? Falei, temos um grupinho, 4, 5 membros. Pois, pastor, eu vim aqui realizar o último desejo do meu pai. Pastor, escolha o melhor terreno da cidade, que eu vou dar esse terreno para a igreja. Para que a gente possa construir uma igreja de Deus aqui. Eu falei, não é possível, me belisca que eu estou sonhando, Senhor. Escolhemos o melhor terreno, no centro da cidade. Cidade de 3 mil habitantes, tudo é centro, né? Mas escolhemos ali o melhor terreno. E para a honra de Deus, hoje tem uma igrejinha linda, construída. E vários filhos de Deus conhecendo a verdade de Deus ali. Coincidência? Coincidência? Coincidência para os outros. Para quem tem Cristo, cristocidência. Para quem acredita na Bíblia, direção do Espírito Santo, nos guiando para onde nós devemos estar, na hora que devemos estar, da maneira que deve ser. Porque Deus se preocupa com os detalhes da tua vida. Ah, amigos, podia contar aqui milhões de histórias. Vezes que Deus me livrou da morte por ouvir a voz do Espírito Santo. Vezes em que Deus me levou para a pessoa certa, na hora certa. Vezes em que o Espírito Santo agiu de maneira extraordinária. Amigos, assim é o Espírito Santo. E quando você começa a sentir o chamado do Espírito Santo para perto de você, você tem desejo sincero de viver algo novo para o Senhor. Mas você precisa ser mais sensível à voz de Deus através do Espírito Santo falando ao teu coração. É por isso que um dos apelos mais fortes do apóstolo Paulo, todos os dias que ele pregava nas suas igrejas, era: hoje, se ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Amigos, se tem alguém aqui com o coração fechado e duro para a voz do Senhor, hoje é dia de ouvir mais o Senhor falar com você, em nome de Jesus. Rebeca vai cantar. Cadê? Enquanto ela louva a Deus, eu queria orar de maneira muito especial por você. Paulinho, me fala como é que vai ser o horário do culto de amanhã. Tem um café da manhã, 7h30, 8 horas? 7h30 às 8h30 o café da manhã, e depois 8h30 o culto, correto? Correto? Eu senti o desejo do Espírito Santo de Deus, de amanhã às 7 horas da manhã, eu vou estar aqui, na frente desse auditório, para orar pelo Espírito Santo. Eu vou estar sozinho aqui. Se você quiser, não vai ter sermão, não vai ter música, não vai ter nada. Eu vou estar aqui só para orar, pedindo a Deus que derrame o Espírito Santo sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre vocês. Se você quiser vir orar comigo, eu vou estar aqui na frente do auditório. Pode ser? Está aqui. Sinta-se à vontade. Você veio aqui para descansar. Mas se você quiser viver algo diferente, estaremos clamando a Deus aqui. Escute essa música. Deixe Deus falar com você em nome de Jesus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Essas são palavras do Espírito de Deus, que outra vez você ouviu. Não resista mais ao convite. Nos braços de Jesus cabemos todos nós. Ele nos restaura com um toque de sua mão. Mas qual será sua decisão? Cante.
tanta culpa e dor. Jesus tem a cura para quem quer viver. Ele é Para qualquer sofrer da alma, Ele traz a paz. Para quem nada tem, Ele tudo é. Amém. Vamos ficar em pé. Vamos clamar. Para que possamos estar mais sensíveis sempre à voz do Espírito Santo. Sempre. Grande Deus. Que nessa noite nosso coração se abra para ser mais sensível à voz do Espírito Santo, Senhor. Que possamos ser guiados por Ti. Que possamos ter intimidade contigo. Assim como Enoque tinha intimidade com o Senhor e não saía para suas atividades diárias sem ouvir a Tua voz, sem buscar a Tua vontade. Assim como ele era confidente do Senhor e o Senhor contava segredos para ele. Ó Deus, que possamos viver em intimidade com o Senhor, com o nosso coração pertinho de Ti, para ser guiados pelas Tuas mãos e para viver algo a mais que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Ó Deus, continue falando ao nosso coração, Senhor. Precisamos muito de Ti, Deus. Precisamos muito do Senhor e precisamos que o Senhor venha nos demonstrar na Sua palavra os sonhos do Senhor para cada um de nós. Nos ajude a dormirmos e termos um bom descanso nesta noite, mas que amanhã, mais uma vez, possamos ouvir o Senhor falar conosco. É a minha oração e ela vai assinada em nome de Jesus. Amém? Amém. Um abraço no seu irmão do seu lado aí. Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus